Ok, todos lepulan. Bom dia para todos. Que o Senhor nosso Deus está abençoando a sua casa, a sua família e toda a sua parentela em nome de Yeshua HaMashiach. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Que está trazendo aí nesse momento mais um shiur, ou seja, mais um estudo desta feita com esta temática. O que é ser levita? Ontem e hoje. O que é ser um levita? Qual o conceito estabelecido nas escrituras para ser levita ou ser um levita, dentro daquilo que na atualidade se tem pensado acerca de ser levita. Ser levita é cantar. O que na realidade é ser um levita, no contexto das escrituras, tá? Eu não estou aqui falando contra quem canta e tal, mas o conceito em si de ser um levita, tá? Então, vai ser uma coisa rápida, é só pra gente, algo didático mesmo, pra gente entender a realidade, né? E assumir a postura e a posição de quem quer levar sobre si essa, vamos dizer assim, essa nomenclatura, ou pôr entre aspas nesse cargo, que isso não é um cargo, né? Isso não é um cargo que se você adquire. Você nasce levita, você não se torna levita, você nasce levita. Mas dentro das escrituras, o contexto nosso acerca de louvor, de cantar, né? Então muitas pessoas às vezes até se falam assim, e o cantor falando, não, fulano é cantor é coisa do mundo, fulano é levita. Será que as escrituras ela coloca o cantor como levita e o levita como cantor, e que cantor é um termo do mundo? Será? Então vamos sair, vai ser algo rápido, didático, dinâmico e rápido, só para a gente entender e tirar essas invencionistas, dúvidas, né, que ficam. Então a pergunta: o que é ser levita? Ontem e hoje. E hoje? Vamos ver aí. Primeiro a gente tem que entender a origem. Porque levita é um conceito que vem das escrituras, mas de uma tribo, de uma classe de pessoas específicas dentro das escrituras. Tá? Vamos entender isso aqui então. Vamos lá. Então, para entender, primeiro eu tenho que, né? Eu tenho que vir aqui para quando tudo começa, né? Claro, tudo começa com Jacó. Então vai começar com Jacó. Quando ele vai ir para a terra, para a casa de Lavã, né, de Labão, e ali ele vai se enamorar de Raquel, de Rachel, né? Só que lá ele vai ser enganado pelo seu sogro, e aí ele vai assumir Léa, né? E diante disso as coisas vão tomar um rumo em que de Jacó surgirão as conhecidas 12 tribos de Israel. Ou seja, são 12 filhos de Jacó que darão origem ao povo judeu. Então nós temos aqui vamos supor aqui
vamos usar a extensão, a árvore familiar, a árvore genealógica familiar dos patriarcas, dos primeiros, descendentes de Jacó. Então nós temos aqui, ó, nós temos aqui os filhos de Bila. Bila, ela é uma serva de Raquel, né? Nós temos Zilpa, eu vou usar aqui os termos, nomes no português mesmo. Nós temos aqui Zilpa, que era serva de Lia. Então, Raquel, ela vai ter dificuldade, ela vai ser estéril, dificuldade de gerar filhos, né? E naquela época, né, já tem na cultura daquela época, quando a senhora da casa ela tinha esterilidade, ela era estéril, pela cultura daquela época, elas tinham esse costume de às vezes pegar uma serva sua e dar aquela serva para o seu marido, e dela e ele vai conceber um filho para a sua esposa oficial. Isso era uma cultura daquela época. Eu já até fiz um vídeo aí sobre 1 Timóteo, né? Explicando essa questão, que tem coisas que Deus ele permitiu, mas ele não concordou. O fato de Deus permitir não quer dizer que ele concorde. E aí eu expliquei a questão da poligamia, que Deus veio cortando isso aí, e o desejo de Deus mesmo sempre foi monogâmico no relacionamento familiar, tá? Entre marido e mulher. Então nós temos aqui, ó, então dentro da cultura aí, aí Raquel ela vai conceder Bila para Jacó coabitar e dar filhos, e Zilpa da mesma forma por causa de Lia, tá? Então nós temos aqui os primeiros filhos, aqui ó, vai vir de Lia, né? Vamos ver aqui, ó, Ruben, Jacó com Lia vai ter Ruben, Simeão, Levi, Judá, né? Aí o quinto filho vai ser Dan, o sexto filho vai ser Naftali, que vai vir de Bila, tá? E depois nós teremos também de Zilpa, serva de Lia, Gad, Azer, tá? Gad, Azer. Vai ser o oitavo, o nono virá de Lia, Issacar, o 10º Zebulon também de Lia, o 11º será uma menina, a única filha da linhagem, que será Diná, a 11ª, e a 13º será, o 12º, perdão, será José, e o 13º Benjamim, ou Benjamin, filho da mão direita. Então nós temos aqui as 12 tribos, né, o nome das 12 tribos. Aqui nós temos Levi, que vai ser o terceiro, né? Por quê? Porque Bila ela vai dizer assim, ó, Sheloshá Banim al Ken Kará Shemou Levi. Então 3 filhos acima assim chamou o nome dele Levi, ou seja, vai ser o terceiro filho que ela vai gerar de Lia, né? Então ela vai dizer que então que ali agora o meu marido se unirá a mim, né? No caso aqui ela vai dar esse nome de Levi. Então vamos aqui. Então Levi, a princípio nós vemos que Levi é o nome de um descendente de Jacó. Dentre essa família, o Eterno vai escolher e separar pessoas específicas para uma obra específica. Então a história vai continuar o seu curso, né? Então vai chegar o momento em que os filhos de Israel, os filhos de Jacó vão para o Egito, e ali no Egito a nação vai se expandir, crescer, né, por 400 anos, e depois eles sairão dali já sairão como uma nação numerosa, onde serão separadas por clã, por tribo,
né, que surgirá a tribo de Levi, né, de onde sairá também o ofício sacerdotal e o ofício levita. Mas o ofício levita, não, essa questão de ofício de levita, era porque os levitas, os descendentes de Levi, da tribo de Levi, eles serão separados para funções específicas dentro do Mishkan e posteriormente no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Então, diante disto, nós podemos então entender que a princípio ainda não existe ofício. Isso vai ser elaborado no deserto. Tá? Então Deus vai separar ali, então Gênesis 46, 11, né? Aqui vai ser onde Deus vai separar a tribo de Levi. E dentro desta tribo, Deus vai separar 3 casas. A casa de Gerson, a casa de Coate e a casa de Merari. Então são 3 casas dentro da tribo de Levi, dos descendentes dos filhos de Levi. Deus vai separar essas 3 casas, eram mais, mas Deus vai separar essas 3 para ofícios específicos no Mishkan, né? Uns serão encarregados de desmontar o tabernáculo, outros serão encarregados de carregar o tabernáculo, e outros serão encarregados de carregar os utensílios, e outros encarregados de carregar Arão HaKodesh, ou seja, a arca sagrada, a arca da aliança. Então, eles serão separados a princípio para esta finalidade. Mas vamos continuar a dinâmica aí. Originalmente, os filhos primogênitos eram para ter sido sacerdotes da nação judaica, que serviriam no tabernáculo e no templo, e atuariam como líderes espirituais. Então, a princípio, a questão era da primogenitura. Então, a primogenitura, os primogênitos, que seriam responsabilizados ou responsáveis pelo ofício de liderança e sacerdotal da casa, ou vamos pôr, da nação judaica. Mas isso vai ser quando, lá no Egito, o povo de Israel, quando for ser liberto, principalmente na praga, lá no capítulo de 10 a 12 de Êxodo, você vai ter as pragas ocorrendo. Então Deus ele vai trazer a praga da mortandade dos primogênitos da terra do Egito. E a Bíblia diz que naquele dia Deus ele vai separar os primogênitos para ele. Então, a partir daquele momento, os primeiros que nascessem da madre, que rompessem a madre, os primeiros seriam separados, consagrados para o Senhor. Então, o projeto de momento era que os primogênitos seriam os, vamos dizer assim, aqueles que seriam os incumbidos de serem líderes e também sacerdotes. Então, eles seriam os responsáveis por guiar a casa. Mas, quando chegar no deserto, algo vai acontecer. Então, algo vai acontecer no deserto que eles perderão esse privilégio, esse status quo. Isso será transferido à tribo de Levi. Por quê? Porque o povo vai, né, quando Moshe subir para o monte para receber a Torá, as leis, então o povo vai se rebelar, vai dizer que Moisés morreu no monte, todo mundo conhece essa história. E aí eles vão forçar Arão a confeccionar, a produzir, a fabricar o bezerro de ouro. Diante daquela atrocidade, daquele sacrilégio,
A única tribo que não vai se curvar, fora Arão, que foi ele o responsável por confeccionar, mas fora Arão, a única tribo que vai se recusar a cometer o ato da idolatria do bezerro de ouro vai ser a tribo de Levi. Então, a partir daquele momento, aí sim, aí Deus vai pegar o quê? Deus transferirá aquilo que seria dos primogênitos para os levitas. Então, a responsabilidade agora sacerdotal, a responsabilidade agora da nação de liderar espiritualmente a nação será da casa de Levi, dos levitas. A princípio era primogênito, depois passa para os levitas. Então nós temos isso aí, ó, registrado em Êxodo capítulo 13, verso 2, ó. Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então nesse dia que Deus ele consagrou os primogênitos. Mas isso não se tornou algo perpétuo. Tá? Então Deus ele fez isso, mas ele não falou isso será um plano perpétuo de geração, não. Isso ali era algo que Deus estava estabelecendo naquele momento. Mas quando vai tratar dessa mudança de aquisição de responsabilidade, aí a coisa se torna algo perpétuo, ou seja, não vai mudar de casa, entendeu? Ó, quando Deus poupou os primogênitos judeus durante a praga dos primogênitos no Egito, ele os adquiriu e os designou para este papel especial. É o que ora acabamos de explicar aqui. Após a outorga da Torá no Monte Sinai, o povo judeu fez e adorou o bezerro de ouro. É aqui que a coisa desandou. É aqui que a primogenitura, por quê? Porque ali, né, não foram apenas assim, vamos dizer assim, os mais velhos, mas né, não foram só eles, claro que foram todos, mas os primogênitos, porque os primogênitos eram os cabeças, os líderes das tribos, das casas, se uniram contra Moshe, né? No ato de Moshe não está ali, né? Dizendo que ele morreu, e então pediram que Arão fizesse o bezerro de ouro para que eles pudessem ser guiados por aquele bezerro de ouro. Então eles cometeram uma idolatria, um sacrilégio. Já a única tribo foi a de Levi, que não se curvou a tal. E aí Deus ele vai fazer esta mudança. Ó. A única tribo que não participou desse ato vergonhoso foi a tribo de Levi. Ó. Nessa ocasião, o primogênito perdeu seu status especial e este foi transferido para os levitas. Então foi nesse momento que a coisa mudou. Daí para lá, eles não perderam mais o direito, tá? Independentemente, porque ali Deus já estabeleceu, Deus já separou, tá? Porque Deus vai dizer pro povo, ó, você vai dar terra, falou para José, você vai dar a posse de terra aqui para todo mundo. Só que a tribo de Levi, eles não terão possessão, porque eu serei a sua herança. Então Deus, ele tanto pega para si, como ele também se torna a herança do povo levita, do povo ali do sumo sacerdote, do sacerdócio dos levitas, da tribo de Levi em si, tá? Na descrição da Torá sobre a indução dos levitas quando começaram seu novo papel, Bamidbar 8, 16, 18, ou seja, Números capítulo 8, do verso 16 ao 18, disse Moisés. Então vamos ver aqui, ó, está escrito aqui em Deuteronômio, ó, Números 8, 16. Porquanto eles quem? Os levitas, dentre os filhos de Israel, me são dados em lugar de todo aquele que abre a madre. Quem todo aquele que abre a madre? É o que foi dito lá em Êxodo capítulo 13, que aquele que abrisse a madre seria do Senhor. Aqui, lá, Deus não colocou que era estatuto perpétuo. Aqui é diferente, por isso que o primogênito está no lugar. Ó. Então, porquanto eles, os levitas, dentre os filhos de Israel, me são dados em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Então agora a questão é do levirato, é dos levitas, tá? Então a questão agora são os levitas que passarão a ser agora os
incumbidos, vamos dizer assim, aqueles que serão incumbidos de ser sacerdote e de cuidar do ato espiritual, tanto de Deus para com o povo, quanto do povo para com Deus. Números 8:17, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que na terra do Egito feri a todo primogênito, o santifiquei para mim. Aí aqui nós vemos que ele, aí olha o verso 18. E tomei os levitas em lugar. Então Deus aqui está explicando. Então para os primogênitos não ficarem, mas que é isso? Nós perdemos a nossa posição, nós perdemos o nosso direito. Aí Deus vai dizer, e eu tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Por quê? Porque os primogênitos eram os cabeça, tá? Eu não expliquei que os primogênitos que eram os cabeças líderes. Então os cabeças líderes que se uniram, fizeram o coração do povo se derreter e voltar para a idolatria, cometer o sacrilégio da idolatria. Então Deus, como viu que a tribo de Levi não se curvou, não foi atrás, ou seja, não foi com a Maria vai com as outras, vamos dizer assim, na nossa linguajar. Então eles receberam, então o privilégio agora passou para eles, tá? E esse é um privilégio. Deuteronômio capítulo 10, verso 8. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Ou seja, até o dia em que foi escrito essa lei, o Senhor, ele designou, ele separou, ele pegou, ele colocou agora os levitas como responsáveis para levar a arca da aliança e para estar fazendo o que? Abençoando, para servir o Senhor, servir o povo, servir o Senhor no tabernáculo, está abençoando em nome do Senhor. Então, a partir de agora, essa responsabilidade é dos levitas. Deuteronômio capítulo 33, verso 8. E de Levi disse: teu tumim e teu urim. O que é urim e tumim? Urim e tumim são as pedras que eram colocadas, eram os engastes que separavam, o peitoral, era colocado no ombro do sumo sacerdote. Então as pedras urim e tumim, era através dali que Deus ele separava, ele escolhia. Então, e de Levi diz: teu turim e teu tumim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, que quem contendesse junto às águas de Meribá, com quem contendesse junto às águas de Meribá. Verso 9, aquele que disse ao seu pai e à sua mãe: nunca os vi, e não conheceu os seus irmãos, não estimou os seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Então é por isso, Deus está explicando aqui o porquê é que ele pegou agora a tribo de Levi e aquilo que era direito primogenital, de primogenitura, agora é por direito de linhagem levítica, ou levita, verso 10. E eles ensinarão os teus juízos a Jacó e as tuas leis a Israel. Puseram incenso no teu nariz, ou seja, diante da tua face, colocou aqui, foi uma força de expressão, que o nariz diante da tua face, e o holocausto sobre o teu altar. Então aqui, Deus já está dizendo que o que eles farão é maior do que aquilo que seria de responsabilidade dos primogênitos. Então os primogênitos eram apenas ser conhecido como sacerdote da casa e o ato espiritual, mas aqui os levitas vão muito mais além. Então a questão de ser um representante espiritual vai muito mais além na vida do levita do que na vida do primogênito, Vamos ver aí, continuar aí. Deus abençoe você que está conosco aí, a sua casa, a sua família. Deus o joinha, curta, compartilhe e comente. Uma das obrigações do levita seria ensinar os juízos, as leis da Torá para Jacó e Israel.
Então, gente, levita no dia de hoje, a pessoa acha que ser levita é cantar. Gente, claro que é uma das coisas que os levitas farão, sim, é cantar. Mas isso não é primordial. A Torá, a lei, os mandamentos, a Bíblia, ela não colocou, são 613 mandamentos. Entre esses 613 mandamentos, você não tem um mandamento dizendo que o levita ele ia ser separado para ser cantor, para cantar, ou para louvar, ou o que seja o termo que você queira usar. A finalidade primordial do levita não era cantar. Claro que está ligado ao ofício de linhagem. Não é algo que você adquiria por tempo. Tem tanto tempo que eu sei cantar. Eu sei cantar, eu sei tocar. Então eu sou levita. Não era assim que funcionava. Né? Tinha muita gente de Israel que cantava e não era levita. Por exemplo, Davi, ele compôs muitos salmos. E salmos vem da palavra Terrilim, né? Terrilim, que é salmos, que é cânticos, vem de cânticos, né? Que são canções, composições. Mas Davi não era levita, né? Ele é da casa de Judá, mas ele não era da tribo de Levi, né? Mas aí as pessoas acham que ser levita é porque tem um dom de cantar, tem um dom de tocar, então sou levita. Não primordialmente, primariamente, não é isso. Não é esse o ofício primordial, primário de um levita. O ofício primordial e primário de um levita, pasmem, é ensinar os mandamentos de Deus. É tanto praticar, é tanto viver quanto ensinar. Nos dias de hoje você não vê quem se diz levita, entre aspas, Bíblia não lê. Orar, não ora. Infelizmente, eu tenho visto muitos tocadores, cantores, que os caras não têm vida de oração, não lê Bíblia, não participa de estudo, não participa de oração, de nada disso. O cara só vai na congregação para afinar instrumento, mesmo assim que afinar instrumento na hora que o culto começa, na hora que o culto já está começando, porque o cara não chega mais cedo para afinar instrumento. Ele tem que afinar o instrumento dele na hora que o culto vai começar. Aí já começa a tirar a atenção de quem está orando. E ele deveria ser o primeiro a estar orando. Não era nem o sacerdote, o pastor que tinha que estar orando. A função do levita era se consagrar para ensinar a lei. Olha para você ver a visão que a Bíblia, que a Torá traz do ofício de levita e a visão do que se tem hoje. Eu não estou dizendo que não pode ter pessoas que cantam e tocam na igreja. Eu só estou dizendo que falar que fulano é levita sem ter esse contexto bíblico de ser levita, não dá não. Aí é forçação de barra. Aí é invencionice. Então, o que os levitas faziam? Primeira coisa aqui, ó, eles ensinavam. Eles eram separados, eram consagrados, tá? Os levitas não podiam se contaminar com nada que fosse, seja por causa natural ou não, ó. Vemos que a função de cantar e tocar não era o único requisito de um levita, pois a Torá não os designa somente a isso. Então, como e quando isso tomou uma proporção maior e não melhor? Por quê? Porque hoje o cara acha que o cara toca e canta, ele acha que é melhor ele tocar e cantar, que o papel melhor dele é tocar e cantar do que consagrar a vida, do que ler a Bíblia, do que participar de um culto de oração, participar de um culto do estudo bíblico. Raramente, não vou generalizar, claro que tem exceções, mas a maioria avassaladora, infelizmente, não tem vida de oração, não tem vida de consagração, não tem conhecimento bíblico nenhum, só estão ali para quê? Para tocar instrumento e para cantar, só. Acha que o ofício, né, vamos colocar assim entre aspas, o ofício que lhe deu, que lhe incumbiu, foi só disso, só de fazer isso. Não, gente. Você está ali como representante, principalmente a parte do louvor. Eu costumo dizer que o louvor é a parte em que nós atraímos a presença de Deus, onde nós nos colocamos, nos derramamos na presença de Deus, louvamos o nome do Eterno, exaltamos o nome do Eterno. Então é a parte que a gente atrai ao Eterno.
E quando ele é atraído, o que ele vai fazer? Ele vai falar conosco. Mas tem levita, gente, que se diz levita. O cara canta, 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 canta. O povo às vezes até se emociona. Não é que tá caindo unção. Porque a voz do cara é bonita, o cara toca bem. Então tudo se encaixa. A canção que ele faz, a música que ele canta, ela mexe com a emoção e o povo se alegra mesmo. Porque não parte aquilo que tá, aquela atmosfera espiritual. Ela não está partindo, às vezes, do tocador e do cantor. Ela está partindo do adorador, que é o público. O público-alvo do tocador e do cantor. Porque o público-alvo do tocador e do cantor, às vezes, fazer o quê? Chamar a atenção de quem vai ouvi-lo, não de Deus, mas do público, dos irmãos da congregação. A congregação está cheia, então hoje eu vou cantar uma música aqui. Aí o pau quebra. Agora, se tiver 2, 3 pessoas, o cara já não quer cantar um hino fervoroso, o cara já não quer cantar um hino que atrai a presença. Aí canta um hino da harpa lá, tá bom, tá ótimo. Vai. Por quê? Porque o cara tá se tornando o quê? Um artista de palco. O cara não é um verdadeiro adorador. É o que Yeshua disse, né? Que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então não estou dizendo que não tem que... Vou repetir sempre aqui até você entender. Não estou dizendo que não tem que ter. Tem que ter, é plausível, é bom e é bíblico ter. Tá? Eu vou mostrar para vocês que é bíblico ter cantor. Ah, eu sou levita. Não, você é cantor. Você não é levita. Você é um cantor e uma cantora. Você não é um levita. Você é um tocador. Biblicamente, você não é um levita. Você é um cantor e uma cantora. E isso está na Bíblia. Tá? Nós vamos mostrar aqui daqui a pouquinho, tá? Então isso vai começar, tá? Então, olha, ó. Eles foram tomados no lugar dos primogênitos, número capítulo 3 dos levitas, no caso, né? Números capítulo 3, verso 12, verso 41, verso 45, capítulo 8, verso 18. Aí depois você faz a anotação, dá um print, congele a tela e faça a anotação e confira os textos. Eu não vou ler os textos todos, não, senão a gente vai demandar tempo, porque eu não posso agarrar, não. Então, aqui, ó. Eles eram responsáveis por ensinar a Torá, as leis. Deuteronômio capítulo 13, capítulo 33, verso 10. Olha para você ver, você já viu porventura, não sei, eu já falei, toda regra tem exceção, não existem exceções. Mas eu nem sei se já vi. Eu nem sei se já vi. Não, já vi um. Eu lembro dele, eu vou até falar o nome dele aqui, porque a gente é boa demais. Nosso irmão Almerito, lá do bairro Sérgio, Belo Horizonte, da congregação Fazendinha. Gosta de escola bíblica dominical, não falta escola bíblica dominical, toca bem, lê Bíblia. Ele lê Bíblia, ele não dá aula de escola dominical, não vi, mas pelo menos participa de escola dominical, participa de culto de oração. Então, tipo, se ele fosse o cantor oficial da igreja, ele tá, ó, tinindo. Por quê? Porque ele vive algo que ele está transmitindo. Ele não transmite algo que ele não vive, né? Então é plausível, Deus abençoe a vida dele poderosamente, a casa, a família e toda a parentela. Mas tem uns por aí que só o sangue, só a misericórdia. Só a misericórdia. O cara não aparece em trabalho de oração, não aparece em estudo bíblico, o cara só aparece às vezes em culto de ceia para tocar, ou culto especial para tocar, ou às vezes nem cultos oficiais da igreja. Eu digo oficiais no quesito, vamos supor, culto de quarta, de sexta. Às vezes o cara só aparece no culto de domingo, mas não é porque ele está atarefado, é porque não dá importância. Porque nos dias de semana a congregação está vazia, no dia de domingo tá todo mundo em casa e todo mundo vai para a igreja. Aí o cara vai fazer o quê? Hoje todo mundo vai me ver, eu vou lá tocar. Oxe, misericórdia, precisa converter, tá? Não entendeu o que quer ser. Não entendeu. Eles eram responsáveis pelas coisas sagradas da casa de Deus. Número capítulo 8, verso 22. Primeiras Crônicas, capítulo 6, verso 48. E Primeiras Crônicas 28, 13. Ou seja, os levitas, o papel dos levitas era um tanto quanto tocar, ou cantar, vamos dizer assim, mas era ensinar a lei, ser um ensinador da lei, consagrar a vida, cuidar das coisas da casa de Deus. Ou seja, ele tinha um papel, vamos dizer assim, o papel do diácono hoje, que nós temos hoje no nosso contexto religioso, diácono da igreja hoje,
ele praticamente que tem um contexto ali dentro do ofício do levita, porque esse era o papel de um levita também, cuidar das coisas da casa de Deus. Enquanto o sacerdote estava no altar, os levitas estavam ali colocando óleo na menorá, trocando os pães da preposição, trocando as cortinas. Então era como se fosse o diácono, vamos colocar assim, só para você entender, como se fosse o diácono da igreja, seria o que o levita faria ou fazia no Mishkan e no Beit HaMikdash, no tabernáculo e no templo. Eles faziam esse tipo de coisa, se viam como porteiros. Agora pega um tocador e põe perdido para ficar na porta lá para ver se ele vai. Não vai, gente, não vai. E diz que é levita. E ainda é por isso que não dá para aceitar uma coisa que está fora da Bíblia, que o cara quer colocar nele, que não é, nem cada um no seu papel, né? Ó, eles eram responsáveis pelos coros e orquestras do templo, segundo os Crônicas 29 e 26. Então eles tinham responsabilidade de cantar e tocar, tinha, mas não era isso que era primordial, porque isso aí não tem na Torá, não foi a Torá que instituiu. O que a Torá instituiu por Deus foi que eles ensinassem a Torá, ensinassem as Escrituras, Deuteronômio capítulo 33, verso 10. É o que nós vimos lá. Então esse ato de cantar, assim, de separar turmas para o tempo para cantar, isso vai começar com Davi vai fazer o projeto, ele vai passar o projeto para Salomão. Quando Salomão construir o templo, ele vai fazer do jeitinho que Davi deixou escrito para ser feito. Ele vai cumprir o que o pai dele disse, só não separar, e vai ser separado da casa de Asaf, a gente vai ver, a casa de Asaf, Jedutum, são separados para o ofício aí, ó. Segundo os Crônicas, capítulo 5, verso 12, ó. E os levitas, que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios ou com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Verso 13. E aconteceu que quando eles uniformemente, ou seja, em uma só consonância, tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de nuvem, a casa do Senhor. Ou seja, foi no momento que foi a consagração do Beit HaMikdash, né, da casa sagrada ou do templo. Então houve essa manifestação de Deus. Então Asaf, que era vamos dizer assim, o cantor mor, né, o organizador, ele então organizou todas as turmas para louvarem a Deus naquele momento. Aí 1 Crônicas 9 e 33 diz assim: destes foram também os cantores, chefes dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviço, porque de dia e de noite estavam a seu cargo, ocuparem-se naquela obra. Olha para você ver. Aqui, ó, os cantores, os levitas cantores, eles estavam de dia e de noite na obra, no cargo da obra, ou seja, do templo. Cadê os levitas? Cadê os levitas que só aparecem na hora de cantar? Cadê? E aí? Como é que fica essa questão de levita nos dias de hoje? Não dá, não casa, não coaduna com essa escritura, esse pensamento de levita. Então eu prefiro que você assuma a posição de cantor. Não é pecado de falar que é cantor. Ah, mas aqui não tá, o texto não está falando que os levitas eram cantores. Espera aí. Cantores no quesito ofício de cantar. Mas levita no quesito de ser levita era por hereditariedade. Era da tribo, da casa. Não era um da tribo de Asser que estava cantando. Não era um da tribo de Gad que estava cantando. Não era um da tribo de Ruven que estava cantando. Não, era da tribo de Levi. A questão de ser levita era questão hereditária. Tinha que ser da tribo, da casa. Se não fosse, era o que? Cantor, no caso, igual eu falei, Davi. Cantor. E você vai ver lá em Crônicas que quando Davi está na sua velhice, né, lá quando Absalão, que é o filho dele, se levanta contra ele, aí eles vão lá, acontece a guerra, Absalão morre e tal, pendurado, e eles matam Absalão. Quando Davi volta, ele fica sabendo da morte do filho, ele vai lamentar e chorar.
Aí Davi vai dizer assim: eu vou trarei a mim cantores e cantoras. Tá no texto lá, gente, é só ler, tá? Mas os que se diz levita hoje não vai saber porque não gosta de ler Bíblia, né? Agora você que lê, tá lá no texto de Samuel, tá lá escrito, ó: eu trarei a mim os cantores e cantoras. Por quê? Porque os cantores e cantoras que Davi usava na casa dele, no palácio dele, ele também usou mesmo, vamos dizer assim, ele usou a mesma ideia para separar 24 turnos de cantores para o templo que Salomão construiria posteriormente, porque ele queria construir, mas ele não podia. Então ele já deixou o projeto para Salomão. Ó, Salomão, quando você construir o templo, você vai separar cantores para este ofício. E aí, como naquele momento os levitas estavam em evidência no contexto de servir o templo, o tabernáculo, quem foi colocado? Os levitas. Por isso, mas tinham cantores e cantoras. E aí? Não, esse negócio de cantor e coisa do mundo. Não, gente, tá na Bíblia, tem cantor. Você não é levita, você é um cantor. Porque você não é descendente de Levi, a não ser que você tenha sangue de levita, de um Levi. Você é um judeu, né? Tem descendente judaica, de levita, aí sim. Mas fora isso, não. Fora isso, você é um cantor. Você não é um levita, você é um cantor. Isso não é pecado, isso é bíblico, você é um cantor. Porque você não tem descendência de levita, da tribo de Levi. Então aí não dá, né? Contra fatos não tem como falar, né? Essa função foi colocada pelo grande rei de Israel, o rei Davi. Aí, ó. Quando dos seus planos de construir o templo sagrado, não podendo executar a obra, passou o projeto para seu filho Salomão, dando instruções acerca dos levitas. Pronto. Nada mais, nada menos. Era isso que aconteceu. Porque o desejo era do coração dele. Mas, então eu trouxe algumas gravuras aqui, ó. Aqui nós temos os levitas, aqui, ó. Então nós temos aqui as turmas dos levitas, aqui os sacerdotes, tá? Não é o sumo sacerdote, é o sacerdote. Aqui nós temos o sacerdote, aqui nós temos os levitas. Ai, pastor, e esse símbolo satânico que ele está fazendo? Não tem nada de símbolo satânico. Nada, nada, nada. Isso aqui, gente, ó. Quando eles fazem assim, separando os dedos assim, três, em conjunto de três. Isso aqui, ó, tem o símbolo do Shem, tá? Do Shem. Como assim do Shem, pastor? O Shem é a letra, é a consoante que vem da palavra Shem, quer dizer nome, tá? Quer dizer nome, ou seja, o nome sagrado. Então, Shem, né? O Shem dá a ideia do nome de Shem, né? De Shema Israel, que é o que Deus é o primeiro mandamento, né? Que você vai, vamos dizer assim, como é que se diz? A confissão de fé judaica. A confissão de fé é o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Então, quando eles fazem este sinal, que será feito pelo sacerdócio todinho, está vendo aqui os levitas fazendo e o sacerdote fazendo. Então, quando o sacerdote ia impetrar a bênção sobre os filhos de Israel, que Deus falou lá em Números, olha, assim poreis a minha bênção sobre os filhos de Israel, ou seja, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então eles faziam este sinal como o sinal do Shem, do Shema, e o Shem do Shem, de nome, que é, porque eles não pronunciam o nome sagrado, então eles fazem o quê? Bendito o nome, né? Então, quando você vê um judeu, ele vai louvar a Deus, ele vai falar o quê? Kadosh Baruhu, ou seja, bendito seja ele, entendeu? Então, nesse sentido, então, eles falavam o nome, né? Que é Shem. Você não vê o judeu falando o nome de Deus ou falando a palavra Deus toda hora. Claro que ele fala, mas ele fala toda hora, mas ele prefere falar o que Shem, Hashem, né? Baruch Hashem, abençoado seja o nome, entendeu? Então, nesse quesito. Aí nós temos aqui, ó, aqui, ó, levita com a pá. Essa pá aqui é para tirar a cinza do altar. Então, aqui, ó, é na hora que eles iam fazer também aí eles iam tocar as trombetas, tinha que fazer o processo da purificação com água e a libação também do incenso. Então, aqui as gravuras, já estou terminando.
Aí, ó. Ser levita não era por aptidão ou posse. Não se tornava levita, se nascia levita. Então você não se torna levita. Ai, agora eu sei cantar, eu sei tocar, agora eu sou um levita, agora eu me tornei um levita. Lamento. Você não é levita, não. Você se tornou cantor da congregação. Você é o cantor oficial da igreja, tá? Aceita, aceita, gente. Não vamos entrar em atrito por causa disso. Não, biblicamente não tem levita. Biblicamente, para ser levita, tem que ser descendente. Descendência. Ah, então o que eu sou? Cantor, cantora. Pronto. Resolveu o problema. Tá na Bíblia, te mostrei na Bíblia, tá na Bíblia. Então, ó, então se ser levita, não, não é por posse, é por hereditariedade. Então tá explicado aí. Então eu pus algumas gravurazinhas aqui para você ver. Não era um cargo por se saber cantar ou tocar. Ó, ser um levita de verdade não se limita a tocar e cantar, mas está atrelado a um compromisso com o ensino das Escrituras, que é a Torá, uma vida de consagração e apoio nos serviços da casa de Deus. Isso aqui é ser um levita, tá? Tirando o que eu já falei que tem que ser por hereditariedade, então você tinha que ser por hereditário da tribo. Você tinha que ensinar, saber ensinar a Torá. O levita ele tem que aprender. Os escribas, gente. Tem gente que acha que os escribas foram uma classe. Os escribas, gente, são levitas que aprendiam a escrever a Torá. Porque a Torá não podia ser escrita por qualquer pessoa. A pessoa tinha que se consagrar para poder escrever um texto da Torá. Ele tinha que se consagrar. Os levitas tinham esse papel, eles tinham que ser separados, consagrados para isso. Tanto para aprender, tanto para ensinar, quanto para viver. Então eles tinham esse cuidado, tá? Eles tinham essa preocupação com as escrituras, com a consagração da vida, com o apoio do serviço na casa de Deus. Hoje em dia, é o que eu falei? Dificilmente você encontra um cantor, um tocador que sabe, que conhece Bíblia ou que consagra a vida. Deveria consagrar a vida, né? Porque é importante, não só ele, mas todas as pessoas. Mas, a princípio, se for olhar o que um levita tem que fazer, será que esse levita que você chama de levita faz o que tem que ser feito por um levita? Faz. Quanto menos o cara já não é levita por hereditariedade. Quanto menos ser ensinador das escrituras, consagrar a vida e apoiar o serviço da casa de Deus. Procure, talvez ele pode ajudar em outras coisas, mas falar que ele está ali para cooperar na obra, ficar na portaria, servir uma água, ajudar, não faz nada. O cara senta lá, fica na bateria, fica no teclado, fica sei lá de quê, fica na mesa de som, mas o cara não sai de lá para nada. Na hora da oração, o cara não fecha o olho, o cara não abre a boca para adorar, o cara só canta e toca, mais nada. Ele acha que ser levita é cantar e tocar, mais nada. Não precisa orar, não precisa consagrar, não precisa ler Bíblia, não precisa fazer mais nada. Então, você tem que rever esse conceito seu aí de levita aí, tá? Principalmente você aí que é pastor aí, toma cuidado, porque às vezes você tá colocando uma pessoa que tá carne pura. Ah, mas já não tem tocador. Aí, vai na bate palma pra Jesus. Mas, pelo amor de Deus, me ajuda aí, gente. Então, nós temos aqui, ó, aqui os levitas, né? Aqui mais uma figurazinha, já terminei aqui, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Eles fazendo a preparação do sacrifício, ó. Tirando as peles do cordeiro, aqui a pele, né? Aqui depois, posteriormente, essa pele vai ser feita dela um pergaminho, né? Para escrever a escritura. E aqui eles vindo fazer aqui os ofícios, né? Para o povo, aqui no pátio do templo, né? Então nós temos aqui, isso aqui é uma foto que foi tirada lá do projeto do terceiro templo lá em Israel. Essa foto aqui ela é atual, tá? Isso aqui são descendentes de Levita, tá, gente? Isso aqui são descendentes. Esses aqui, ó, eles são de sangue, tá? São descendentes de Levi. Por isso que eles estão de branco, tocando aqui, ó. Tá vendo? Cumprindo o ofício, que estão se preparando ali para o Instituto do Templo. Isso, o nome é esse, Instituto do Templo. O Instituto do Templo já está preparando tudo para que se possa construir. Quando for reconstruído o terceiro templo, eles já vão estar com tudo pronto. O ofício sacerdotal pronto, eles já estão tentando assim já
ver se consegue ter a criação de uma novilha vermelha para fazer a consagração do templo, né? Quando ele for reconstruído. Mas isso aí a gente é uma questão escatológica, a gente não vai entrar no mérito, mas aqui são descendentes de levita, ó. Um tocando a trombeta, isso é atual, tá, gente? Isso aqui não é coisa, isso aqui não é do Edir Macedo, não. Aqui é o Muro das Lamentações. Isso é Edir Macedo, não, tá, gente? Não é em São Paulo, não. Aqui, ó, Muro das Lamentações aqui atrás, aqui, ó. Muro das Lamentações. Então aqui eles estão fazendo a preparação, eles vão fazer um ofício aqui, levirato aqui, tá? Pronto. Então beleza, espero que você tenha entendido essa questão, tá? Então nós temos aqui, ó, o sumo sacerdote, ó, sumo sacerdote fazendo aqui o ofício no altar do incenso. Aqui os levitas, ó, um levita acendendo o candelabro de ouro, as lamparinas, inclusive a gente tá, gente, na semana que se celebra Hanukkah, tá? Hanukkah, que é a festa da dedicação, que está registrada lá em João capítulo 10, verso 22, tá? Está registrado lá. Então Jesus cumpriu a Hanukkah, a festa da Hanukkah, a festa da dedicação. Aí aqui é um candelabro, não é a menorá. Qual que é a diferença, pastor? O candelabro tem 7 braços, a menorá tem 9, tá? 9. A menorá ela vai ser criada lá no período intertestamentário ou interbíblico, né? A rededicação do templo lá, com a vitória dos macabeus contra os assírios. Então aqui o levita fazendo a troca dos pães da preposição, tá? Da preposição. Aí interessante é que quando Yeshua ele é questionado acerca dos seus talmidim, dos seus discípulos comer sem lavar as mãos, ele vai dizer assim, ó, vocês não lembram que fez Davi? Como comeu dos pães da preposição? Só que quem não entende a cultura, não sabe que dia que aconteceu aquilo, acha que Davi, ele chegou no templo lá para Abiatar, foi em qualquer dia da semana. Não, gente, aquilo lá era um shabat. Por quê? Porque no shabat que trocava o pão. Então o pão ficava 7 dias, trocava-se no shabat, tá? No finalzinho do shabat trocava o pão. Então aquele pão que era tirado ficava para o sacerdote e para os levitas comerem. Então quando Davi chega lá, é a hora de trocar os pães da preposição. Então os pães que os levitas iam comer, Abiatar deu para Davi. Simples assim, é só entender a cultura que você entende com o texto, tá vendo? Aí tem gente que acha, não, ele quebrou o sábado, que comeu. Não tem nada a ver. Ele estava falando que ele não quebrou o shabat porque ele estava comendo os pães da proposição, porque eram os pães que eram trocados no shabat pelo sumo sacerdote, pelos levitas. Eles iam comer, o que deu? Deu para Davi comer, porque o pão já não podia agora ficar aqui dentro, porque ele ia entrar em estado de fermentação. Aí tirou-se o pão. Por isso que 7 dias tinha que trocar os pães. Então tá aqui os levitas fazendo os ofícios aí, legalzinho. Então fica assim, então. Espero que você tenha entendido o que é ser um levita hoje. Não estou falando que não tem que ter cantor. Estou falando que você tem que assumir a postura de ser um cantor, um tocador. Mas levita você não é. Biblicamente não tem levita. Você é um cantor e uma cantora. E outro sim, que mesmo que você seja um cantor e cantora e aceite ser, consagre a sua vida, estude a Bíblia, as escrituras sagradas, porque nós vimos que no contexto, os tocadores e cantores também eles eram responsáveis por ensinar a Torá. Isso não ficava a cargo só de sacerdote e de escriba, dos levitas também. Beleza? Então que o Eterno abençoe sua casa, a sua família e toda a sua parentela em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom.